Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre aquarelas e efeitos utilizando esses estojinhos de pastilha aqui. O meu é esse estojinho de pastilha da Molin de 12 cores, ele vem com um pincelzinho que já pode ser utilizado na nossa técnica aqui no canal, ou você pode substituir pela Aquabrush. Muita gente me perguntou se tem como a gente fazer o efeito galáxia, que eu uso muito lápis aquarelável com as pastilhas, né, de aquarela. Então, gente, o vídeo vai ser inédito porque eu não sei se vai dar certo. Então, eu começo aqui com um tom de roxo, molho aqui a pastilha, bem com uma gotinha d'água em cima mesmo. E aí eu vou usar o godê, que é essa peça ao lado aqui, tá vendo? Ao lado do nosso, da nossa pastilha. Então, a gente vai utilizar o godê 3, esse aqui. A gente vai pegar a tinta, vai colocar aqui e vai colocar água para poder deixar a nossa tinta limpa. O legal da aquarela é que ela é uma tinta que a gente consegue render bastante, né? Então, você pode perceber que ela é bem mais clarinha do que aquela pigmentação que a gente tem do nosso livro, do nosso lápis de cor aquarelável. Eu acho que o ideal seria utilizar a tinta daqui de cima molhadinha, não muito diluída, para poder conseguir fazer que o tom fique mais escuro. Então, vamos ver se vai dar certo isso, né, gente? Eu não sei. A gente vai descobrir juntos agora. Eu, particularmente, não gosto muito de aquarelar com pincel. Por conta disso, eu acho que molha demais o papel. E na Aquabrush a gente consegue controlar bem essa quantidade de água que a gente quer no nosso trabalho. Jogar água aqui um pouco na tinta azul. É uma pena que essa pastilha aqui dê preferência ao branco do que ao azul escuro, né? A gente tem o verde escuro e o verde claro, mas a gente não tem o azul escuro. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com esse azul mais claro aqui. Deixar bem molhado para concentrar bem a tinta, para ele ficar mais escuro. Realmente essas pastilhas, elas são bem mais claras, né, do que o nosso lápis de cor aquarelável, que vocês sabem que eu uso muito o Staedtler, né? Acho ele bem pigmentado, a aquarela dele fica bem bonitona. Vamos passar aqui o rosa agora. Pegar bastante tinta para ela ficar bem pigmentada. Dar uma misturadinha aqui com as outras cores. Esse pincel deles aqui solta os pelinhos todinhos, né, gente? Não tô curtindo muito isso não, tá cheio de pelinho aqui no trabalho. Agora eu vou molhar o amarelo. Mais pelinhos aqui, perdidos no meio, depois tem que catar tudo. Molhei o pincel na água, agora eu vou fazer esse movimento circular para misturar as cores. Vai ficar mais homogêneo. Molhar o preto. Fazer os sombreamentos. Fazer só esse pedacinho aqui, porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui só falando e eu pintando, porque eu sou meio lerdinha, vocês sabem, pra pintar, né? Então a gente vai adiantar aqui um pouco o nosso trabalho. Baixar um pouco a luz pra vocês verem como é que tá ficando.
Aqui fora vai ficar um pouco meio sem sentido porque a tinta tá vazando pra ali, né? Vou botar só um pouquinho de laranja pra dar uma vivacidade no nosso desenho. Tem alguns pontinhos aqui. Tirar toda a tinta na água. Tirem sempre o excesso de água do pincel. Olha os pelinhos soltando do pincel. Dá aquela espumadinha. Vocês estão vendo como é que tá o efeito no papel? Tá bem molhado, tá vendo? Bem encharcado. Depois de terem feito tudo isso, vocês vão vir com a caneta branca para fazer estrelinhas do jeito que vocês gostam. Vocês podem utilizar nanquim branco para fazer também esse trabalho. Como eu não trouxe nenhum godê pro nanquim branco, eu vou tentar botar um pouquinho aqui para fazer alguma coisa com vocês. Vocês podem utilizar a escova de dente para fazer o chapiscadinho, né, das estrelinhas. Tô com um pincel aqui. Fazer uns pontos aleatórios e vou vir com o meu pincel espalhando um pouco isso para fazer aquele efeito de luz. E aí você pode desenhar as estrelinhas em volta disso aqui. Só que para poder desenhar as estrelinhas, vocês vão ter que esperar bem isso aqui secar. Vocês podem aproveitar os cabinhos dos pincéis para fazer as bolinhas, que é o que o pessoal curte bastante nos coloridos, são os pontinhos, né? Só que aqui vocês podem ver que como tá molhado, a bolinha perde a forma, né? Ela vai espalhando porque o papel tá mega encharcado, olha só. Tá vendo? Olha como é que ela espalhou. Então vamos corrigir isso com o pincel. Aí na casa de vocês esperem secar bem para poder o efeito ficar legal. Então vocês podem optar em fazer os pontinhos ou fazer as estrelinhas, né, com a caneta branca que vocês têm. Eu uso muito a caneta branca da Uniball Signo, mas vocês podem usar da marca que vocês tiverem aí. Eu vou ensinar aqui só a fazer a estrelinha, que o pessoal pergunta bastante também. Como é que eu faço a estrelinha? Eu começo com uma haste comprida, faço uma cruz, tá vendo? Essa cruz eu passo como se estivesse fazendo um quadrado em volta dela. Por isso que fica esses borradinhos brancos, que é como se fosse a parte do brilho dela. E daqui eu faço outra cruz. Então, basicamente, esse é o brilho. Vocês podem, para fazer um charminho, eu gosto de fazer com a caneta branca, que essa aqui não vai fazer muito efeito. Eu faço 3 pontinhos em cada extremidade. Só para papagaiar o negócio, né? Pra ficar mais enfeitado. Mas aí o brilhinho é opcional. Claro, um desenho maior. Você vai fazer o tamanho da estrela de acordo com o seu desenho. E para as estrelinhas menores, nada mais do que a cruz de novo. E ao invés de fazer esse quadradinho em volta aqui, eu já vou direto pro cruzadinho. E isso para as áreas menores. Eu gosto também de fazer uma bolotinha assim no meio só para dar uma diferenciada. E aí fica assim o brilho. Então, depois que secar isso aqui, você começa a aplicar as estrelinhas, né,
no seu desenho como um todo. Nossa, como é que ficou torto isso. Não reparem, tá, gente? Então, esse é o brilho. Vocês podem também vir com um pincel bem fininho. Pra quem não tem a caneta branca, né? Com a tinta, vai e faz essas mesmas linhas com um pincel fininho. Olha como é que o papel tá molhado. Tá saindo um pedacinho aqui. Então, não vai dar muito certo isso aqui que eu tô fazendo, mas só pra vocês entenderem como que fica. Nossa, a tinta tá espalhando toda. Não vai dar nem pra ver direito o quadradinho em volta que eu falei pra vocês fazerem. A parte onde tá mais seca, a tinta tá mais certinha. Olha, aqui tá molhada ainda. Ficou uma caca essa aqui nesse papel molhado do jeito que tá. Se bobear, vai até escorrer. Olha como é que escorreu. Onde tá seca, ela tá do jeito certo, ó. Esse tracinho fininho aqui, tá vendo? Não é pra ficar esse borrocado horroroso, não. Horrível. Estraguei o desenho, mas tudo bem. Isso acontece, né, gente? Mas é basicamente esse formato. Então, vocês podem optar em fazer com a tinta e o pincel ou com a caneta branca para quem tiver. Depois, com a ponta da caneta, você vem... Olha! Nossa, mãe! Você vem e faz os pontinhos para dar o acabamentozinho, vai ficar charmoso. Mas esperem o papel secar bem antes de fazer isso, porque senão fica esse borrocado horroroso igual. Olha a diferença do traço seco, pontinho bem discreto, para esse com papel molhado que fica um pelotão. Olha esse aqui também, horrível. Mas dá um charme esses pontinhos brancos em volta da estrelinha. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, se inscrevam no nosso canal e venham fazer parte da nossa família colorida. Um beijo a todos, até mais e tchau, tchau!